Então, a gente vai fazer a correção, né, da atividade 2, que foi xerocopiada e foi proposto para você estar fazendo semana passada. Então, no número 1, fala o seguinte: escreva uma expressão algébrica que representa cada situação. Utilize variáveis para representar os valores desconhecidos. Então, quando já fala expressão algébrica, já indica que é uma expressão que vai ter uma letra, tá? Essa algébrica porque vai ter letras. Letras que representam valores desconhecidos. Se falasse em expressão numérica, seria somente expressão que haveria só números. Mas como é algébrica, então vai ter letras. E falou assim: utilize variáveis para representar os valores desconhecidos. As variáveis são quem? São as letras, tá? Pode ser X, pode ser Y, pode ser M, pode ser Z. Geralmente as que mais utilizam são essas. Sempre mais é X, é Y, tá? Fica a critério de cada um de usar a variável que preferir. Eu, no caso, vou usar mais o X e o Y. Então, fala assim, na letra A: o quadruplo de um número. Então, primeiro, vamos lá. O quadruplo de um número. Quem é esse número? Primeiro, eu sei? Não, né? Então, por isso que eu estarei utilizando quem? A variável para representar a expressão algébrica que eu não conheço o valor, né? Quando fala quadruplo, vem, ó, dobro, triplo, quadruplo. Ou seja, quadruplo vem de 4 vezes a um valor, né? Que pode ser desconhecido. Se eu falo dobro, é porque é 2 vezes, né? Se eu falo triplo, 3 vezes. E se eu falo quadruplo, vem de 4. Então, o quadruplo de um número, eu posso chamar que pode ser quem? 4x, tá? Quadruplo de x. Quando tem um número acompanhado de uma letra, é como se tivesse uma multiplicação. Só que não precisa colocar o sinal de multiplicação, tá? Então, 4x. Quando eu falo a terça parte de um número, ó, parte. Parte, a gente lembra de quê? De divisão, quando eu divido em algumas partes, né? Então, a terça parte, ou seja, um número que eu não sei quem é, que chamo de x, que vai ser o quê? Dividido por 3, né? Ó, terça parte de um número. Eu pego o número e divido em 3 partes. Letra C: um número adicionado a 3. Quando fala adicionado, já quer dizer o quê? Que é somar, né? A um número que eu não sei, que é chamo de x, vou adicionar, ou seja, somar 3. Então, vai ficar x mais 3. Depois, a letra D: o cubo de um número mais 5. Quando eu falo cubo, é uma potência. É x, chamei x, né? Por exemplo, x elevado a 3. Se fosse 2, seria o quadrado, mas como é cubo, é elevado a 3. Então, o cubo de um número mais 5. Então, vem cá e coloco mais 5. Letra E: a raiz quadrada de um número. Ó, raiz quadrada de um número. Quem que é o número? Não sei, né? Tô chamando ele de x, tá? Então, essa aí é a resolução da número 1. Né? Eu fiz o quê? Escrevi as expressões, né, algébricas, onde vai estar representando cada situação que foi dada nas alternativas. Agora, na número 2, fala o seguinte: escreva uma expressão algébrica que relacione os números à sua posição na sequência. Olha, expressão algébrica, como eu falei, né, vai ter letras para representar valor desconhecido, onde vai relacionar os números na posição da sequência. Ou seja, tá vendo que eu tenho uma sequência aqui, ó? 2, 4, 6, 8. Quem seria o próximo número? Eu já sei que seria quem? 10, 12, 14, 16. Ou seja, sempre o número tá pulando de 2 em 2. Então, eu poderia representar, por exemplo, 2... vamos usar outra letra aqui para representar. Posso chamar de N. Então, 2N. Ou seja, 2 vezes o valor, né? No caso aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Depois o próximo, 2 vezes 2, 4. Depois o próximo, 2 vezes 3, 6.
Depois, 2 vezes 4, 8. Depois, 2 vezes 5 seria o 10. Lembra que eu falei que seria o 10, o próximo número? Então isso aqui é a minha expressão algébrica que vai estar representando essa situação de sequência aqui, tá? Depois, na letra B, ele quer, tem a sequência, ó, 1, 3, 5, 7, 9. O que a gente tem que analisar? Que agora não tá uma sequência pulando de 2 em 2 e nem de 3 em 3. Tá vendo? Ó, do 1 pulou pro 3, do 3 pulou pro 5, do 5 pulou pro 7. Lembra que aqui, quando eu coloquei 2 vezes n, aqui, ó, por exemplo, 2 vezes 1 era 2. Aí, 2 vezes 2 não daria 4? Só que se eu subtrair 1 em cada expressão que eu for resolver, substituindo os valores, eu vou ter o valor que tá aqui na sequência. Ou seja, seria quem? 2n menos 1. Vamos verificar para vocês verem, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Tá vendo? O próximo número seria quem? O 2, né? 2 vezes 2, que o n é 2, tá? 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3, tá vendo? Depois, o próximo número seria substituir quem? O 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Tá vendo a sequência dando certo? Depois, seria quem? 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Depois, 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. E assim por diante. Aqui, por exemplo, seria, ó, 2 vezes 6, 12. 12 menos 1, 11. Então, aqui, ó, seria o próximo termo quem? O número 11. Então, a expressão que representa essa situação é o quê? 2n menos 1. Depois, a letra C, ó. Olha a próxima sequência, ó. 1, 4, 7, 10. Então, a gente tem que estar analisando qual seria a minha expressão que iria representar essa sequência, né? Então, a gente pode usar... vamos analisar aqui, ó. Pulou 1, pro 4, 3, pro 7, 3... e depois 3. Eu não posso falar que é 3 vezes o valor, porque se eu colocar 3 vezes 1, ficaria 3. Tá vendo? 3 vezes 2 seria 6. Então, não é sequência. Eu posso colocar que a expressão seria... Se eu colocar essa mesma expressão, só que fosse um 3, vamos pensar se daria certo? Vamos ver aqui. 3 vezes 1, 3. Aí, menos, no lugar desse 1, eu posso pôr quem? Menos 2, será que dá certo? Vamos ver? Vamos pôr aqui, 3n menos 2. Vamos verificar se vai dar certo. Ó, 3, a sequência aqui, gente, seria 1, 2, 3, 4, tá? Vamos ver aqui. 3 vezes 1, 3. 3 tira 2, fica 1. Então, aqui tá certo. Vamos ver esse aqui. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Ó, também tá dando certo. Vamos ver o próximo número. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Também dá certo. Próximo, 10, né? Seria valendo 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2, 10. Então, prontinho. Aqui tá dando certo a minha sequência, ó. Então, a minha expressão seria 3n menos 2. Agora, o próximo seria o quê? 1, 6, 11, 16, 21. Vai complicando um pouquinho, né? Vamos analisar. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 daria 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, aí já não daria, daria 4, né? Então, aqui, ó, eu acho que eu posso aumentar o número que eu vou multiplicar por n. Deixa eu ver se fosse 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 2. Não dá certo. Deixa eu ver. 5 vezes 1, 5. 5 menos... No caso, tem que ser menos 4 para dar 1, né? Então, daria 1. Vamos ver o outro. 5 vezes 2, 10. 10 menos 4, 6. Isso.
Então, aqui a minha expressão seria 5n menos 4. Quer ver? Até aqui deu certo, vamos ver? Então, lembrando que seria 1, 2, 3, 4, 5. Vamos verificar. 5 vezes 2, 10. 10 menos 4, 6. Tá certo. 5 vezes 3, dá 15. 15 menos 4, 11. Tá certo também. Agora aqui, 5 vezes 4, 20. 20 menos 4, 16. Tá certo. 5 vezes 5, 25. 25 menos 4, 21. Também tá certo. Então, essa seria a minha expressão, tá? 5n menos 4. Agora, a nossa número 3, deixa eu só chegar aqui o caderno para frente, para a gente poder acompanhar. Deixa eu ver se aqui dá para pegar. Ah, dá para pegar. Determine o valor numérico das expressões. Então, temos aqui, ó, 5x menos 4 para x igual a 2. Ou seja, eu quero o valor numérico. Eu não quero letra, eu quero o valor do número, da expressão. Só que deu o valor das letras, tá vendo? Eu consigo atribuir os valores numéricos da expressão quando tem um valor determinado para a letra, ou seja, para a incógnita. Então, aqui na letra A, ó, vamos fazer aqui no cantinho aqui, que o espaço meu aqui tá pequeno. Vamos lá. 5x menos 4. Só que o x é 2, né? Então, vai ficar aqui, ó, 5. Lembra que eu falei? Quando eu tenho um número acompanhado de letra, é porque eu tenho o quê? Uma multiplicação. Então, ficaria 5 vezes 2 menos 4. Vamos resolver? 5 vezes 2, 10. Menos 4. Então, 10 menos 4 é quanto? 6. Então, o valor dessa letra A é 6. Agora, a letra B, vamos lá. 3x mais y menos 2 para x igual a menos 4 e y igual a 3. Então, a gente agora tem que substituir quem? Os valores de x e de y. Então, ficaria aqui, ó, 3x, ou seja, 3 vezes quem? Menos 4. Só porque o menos 4, ele é um número inteiro, ele é negativo. A gente tem que colocar entre parênteses, porque tem que fazer joguinho de sinal, tá? Então, vezes menos 4 mais y. O y é quem? 3. Então, vai ficar 3 menos 2. Vamos resolver aqui? Joguinho de sinal. Mais vezes menos, menos. Lembrando, se alguém esqueceu, ó. Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Menos vezes mais é menos. E menos vezes menos é mais, tá? Grava o joguinho de sinal. Então, mais vezes menos é menos. 3 vezes 4, 12. Então, mais 3 menos 2, que é igual. Vamos juntar os números que têm sinais iguais. Esse menos 12 e esse menos 2 tem sinal igual. Então, a gente conserva o sinal e soma. 12 mais 2, 14. Vamos reescrever aqui, mais 3. Agora, eu tenho menos 4 mais 3. Tem duas formas da gente resolver isso, né? Duas formas de eu explicar para vocês. Tem a regrinha, né? Onde fala assim que números com sinais diferentes, conserva o sinal do número maior, no caso é o 14, menos, né? E subtrai, ou seja, 14 menos 3 vai ficar 11. Essa é uma regrinha da matemática. Outra regrinha que ensina é eu analisar como se fossem os números negativos uma dívida e os valores positivos um saldo positivo que eu tenho, né? Supondo, esse menos 14 seria como se eu devesse 14 reais. E esses 3 positivos é como se eu tivesse 3 reais para poder pagar esses 14. Então, eu devo 14, mas eu tenho 3 reais para pagar nesses 14 reais que eu devo. O que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 11, por isso que é menos 11. Então, tem essas duas formas de vocês analisar, interpretar e resolver essas situações aí, tá? Então, a nossa número 3, né, também já está resolvida. Então, agora vamos aí para a número 4. Deixa eu chegar o caderno mais para frente um pouquinho. Isso. Então, João usou palitos de dente para construir quadrados.
um ao lado do outro, conforme indicado abaixo. Então, a gente analisa aqui, ó, as figura 1, figura 2 e a figura 3, né? Então, vamos lá. Sabe-se que na figura 1 temos um quadrado formado com 4 palitos. Então, tá aqui, ó, tá vendo que usou 4 palitos para formar a figura 2. Na figura 2, temos 2 quadrados formados com 7 palitos. Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, usou 7 palitos. Então, vamos colocar aqui, que aqui usou 7, aqui usou 4. E na figura 3, temos 3 quadrados formados com 10 palitos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a gente tem 10 palitos. E assim por diante. Nessas condições, qual é a expressão que representa a quantidade P de palitos usados na formação de Q quadrados? Ou seja, né? Qual seria a fórmula geral para me representar essa sequência? Tá vendo que é uma sequência? É igual àquela que a gente fez lá no número 2. Então, o que eu tenho que analisar primeiro? Eu tenho que observar que o número de palitos, ele está aumentando 3 palitos, né? Em 3 cada quadrado a mais. Então, aqui, ó, dessa figura aqui eu já usei 7, quer dizer que eu aumentei 3, né? Ó, tá vendo que aumentou um quadrado? E para fazer mais um quadrado, aumentou mais 3 palitos. Aqui, ó, tá vendo? Então, foi formado 3 quadrados e aumentou mais... Aliás, formou 3 quadrados. Aqui tinha 2, né? E usava 7. E para fazer mais um quadrado aqui, ó, aumentou quantos? Só 3, porque 7 para chegar em 10 aumentou 3 palitinhos, ó. Esses aqui, ó, já tinha. Então, usou esse e esse. Então, foi esses 3 aqui que aumentou, tá? No mesmo caso aqui, ó, do primeiro, aumentou esses 3. Então, o que eu posso perceber? Eu posso perceber que aqui, ó, foi 4 palitos, né? Que foi a mesma coisa de eu falar que foi 3 vezes 1, quadradinho, né? Mais 1. Porque eu usei 3 palitos, mais 1. No segundo aqui, ó, foi gasto quantos palitos? 7. Que foi a mesma coisa de 3 vezes 2. Por que 2? Porque foi 2 quadrados mais 1. Olha para vocês verem. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Que é o que a gente falou que usou aqui. Na figura 3, seria então 10 palitos, que foi igual a quem? 3, né? Vezes 3. Por que 3? Porque a gente foi formar 3 quadradinhos. Mais 1. Ó, vamos verificar. 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3 quer dizer 9. 9 mais 1, 10. Então, daqui a gente já pode, né, achar uma expressão, né, que é padrão, que indica o que? A quantidade de P de palitos usados na formação de Q quadrados. Ou seja, o P não representa o número de palitos, então, P de palitos vai ser igual a quê? A 3 vezes Q. Lembrando que ele falou aqui, ó, que o Q era quem? O número de quadrados. Ou seja, vezes Q mais 1. Então, dentro disso aqui, vamos analisar as alternativas, que seria, então, a alternativa letra B, a correta. Ok? Deixa eu só virar meu caderninho aqui, peraí. Agora, nosso número 5. Vamos lá. Deixa eu colocar assim. Na escola onde Nicolas estuda, a média anual de uma disciplina é calculada utilizando a expressão a seguir, em que M1 é a média do bimestre 1, M2 a média do bimestre 2, M3, no caso, a média do bimestre 3, a M4, a média do bimestre 4, né? Tá vendo aqui, ó? M1 mais M2, mais 2 M2, mais 3 M3, mais 4 M4. Então, se Nicolas
obteve as notas 5, 6, 7 e 8 em matemática, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto trimestre, respectivamente. Ou seja, esse respectivamente quer dizer que é nessa ordem. Esse aqui foi no primeiro, essa foi no segundo bimestre, esse foi no terceiro bimestre, e esse aqui, ó, ele foi lá no quarto bimestre, tá? Qual foi a média anual dele nessa disciplina? Então, a gente vai ter que calcular, né, a média aritmética aqui, tá? Então, a gente vai colocar, substituindo aqui, ó, nessa fórmula geral que ele já deu aqui no enunciado. Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó, o cálculo, eu acho que vai dar certo vocês fazerem aí também. Deixa eu só diminuir esse risco aqui, porque senão não vai caber os cálculos. Então, vamos lá. A média 1 dele era o primeiro bimestre, né? Seria 5, mais 2 vezes a média do segundo bimestre. Quem foi a média do segundo bimestre? Foi 6, então 2 vezes 6. Mais depois, 3 vezes a média do terceiro, ou seja, 3 vezes quem? 7. 3 vezes 7. Mais 4 vezes a média do quarto, ó, que é 8. Isso aqui, ó, vai ser somado, multiplicado, somado e depois dividido por 10, tá? Lembrando na ordem lá, ó, que primeiro a gente resolve o quê? A multiplicação, tá? Depois a gente resolve soma. E por último, a divisão. Então, vamos lá. Ficaria aqui, ó, 5 mais 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 7, 21, mais 4 vezes 8, ixi Maria, o espaço aqui tá pequeno, vou fazer aqui 32, tá? Vamos lá, isso aqui dividido por 10. Então, aqui agora a gente vai ter que fazer essa soma aqui, ó, 5 mais 12, 17, deixa eu colocar o 17 aqui. 21 mais 32 vai dar 53. Então, vamos somar isso aqui. 7 mais 3, 10. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. Então, deu 70. Então, aqui a resposta vai ficar 70 dividido por 10. Quanto que é 70 dividido por 10? Obviamente, é 7. Então, ó, a pergunta dele... respectivamente, qual foi a média anual dele nessa disciplina? Então, portanto, a média, né, anual de Nicolas foi de 7, a média é 7. Então, vamos escrever aqui, porque a resposta escrita devido ser um probleminha, né? Portanto, a média de Nicolas, é 7, ok? Faço essa também, né? Agora, vamos lá na número 6. Esse vídeo tá ficando meio escuro, né? Mas vamos... Ai, régua, volta cá. Vamos lá. Tem hora que fica desfocando o vídeo. Vamos lá. Um queijo foi partido em 4 pedaços de mesmo peso. Então, é como se eu tivesse pegado o queijo aqui, ó. Uma bolinha. E tivesse dividido ele em partes iguais, tá? Os pedaços têm que ser tudo do mesmo tamanho. 3 desses pedaços pesam mesmo que um pedaço, mais o peso de 0,8 quilogramas. Qual era o peso desse queijo inteiro? Então, vamos lá. Tá vendo aqui na nossa balança que tem 3 pedaços de queijo, ó? E falou que os 3 pedaços é igual ao peso de 0,8 mais um pedaço do queijo que tá aqui, ó. Então, primeiro, vamos analisar. Eu sei quanto que pesa cada pedaço de queijo? Não, eu não sei quanto que pesa cada pedaço. Então, eu posso chamar aqui, ó, que é X. Então, aqui pesa X, esse também pesa X, esse também pesa X, e esse aqui também pesa X. Por que que todos pesam X? Porque
como falou lá no enunciado, todos tinham o mesmo peso, certo? Então, qual era o peso do queijo inteiro? Analisando aqui, tá vendo que os pratos da balança estão em equilíbrio? Quando está em equilíbrio, quer dizer que os pesos delas são iguais. Então, eu posso vir cá e colocar aqui x mais x mais x é igual a quem? 0,8 mais x, certo? Então, isso aqui, ó, já é o que? Uma equaçãozinha de primeiro grau, onde eu vou estar resolvendo da seguinte forma: colocar os termos que têm letras no primeiro membro e os termos que têm números no segundo membro, tá? Então, primeiro membro, lembrando, é tudo que está antes da igualdade. Segundo membro é o que está depois da igualdade. Então, aqui a gente vai ter, ó, x mais x mais x. Aí, esse x que está de cá, ó, no segundo membro, ele tem que passar para o primeiro. Só que quando ele passa para o primeiro membro, ele vai sempre trocar o sinal pelo inverso. No caso, se aqui ele estava somando, então ele vem vir para cá, menos, tá? Que é igual, por que eu já coloquei o igual? Porque eu não tenho outra letra, eu só tenho essas 4 letras, já coloquei elas aqui, tá certo? Então, agora eu vou colocar quem? Os números, que só tem quem? O 0,8. Resolvendo isso aqui, ó, x mais x dá quanto x? Aqui, ó, 3x, certo? Então, x mais x mais x, 3x. Menos 1x vai ficar 2x. Que é igual a quem? 0,8. Agora, como eu resolvo isso aqui? Esse número que tá aqui, ó, acompanhando a letra, lembra que eu falei que tá multiplicando? Eu só quero a letra no primeiro membro. Então, o número, ele tem que passar para o segundo membro. E ele vai passar dividindo. Então, aqui, ó, vai ficar quem? Que x é igual a quem? 0,8 dividido por 2. 0,8 dividido por 2 é a mesma coisa de x igual a 0,4, tá? Como que eu sei que é 0,4? Vamos fazer aqui os cálculos. Geralmente, essas operações de números decimais a gente aprende lá no 6º ano. Vamos verificar aqui para vocês entenderem, ó. 0,8 dividido por 2. O que acontece? Eu tenho um número decimal, né? Que tem um número depois da vírgula. Então, é como se eu multiplicasse, porque eu tenho que sumir com essa vírgula, é como se eu multiplicasse esse número por 10. Só que aí aqui eu multiplico por 10 e aqui, ó, meu divisor também multiplico por 10. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, ficaria no caso 80. Não, né, gente? 0,8 vezes 10 é 8. Uxi, fui longe agora, viu? 8, no caso, dividido por quem? 2 vezes 10, 20. Agora, o que acontece? O 8 dá para dividir por 20? Não, ele é menor, né? Então, vem aquela regrinha, acrescenta um zero aqui e um 0, lá no quociente. 80 dividido por 20 vai dar 4. Por quê? 4 vezes 20 é 80. E 80 menos 80 é 0. Ou seja, já deu o resultado de uma divisão exata, né? Tá vendo que deu 0,4 que eu tinha visto? Então, o valor de cada queijo é quanto? Mede 0,4. Detalhe, cada pedacinho é 0,4. Só que quantos pedacinhos eu tenho lá de queijo? Não é 4? 1, 2, 3, 4. Falou que ele foi dividido em 4 pedaços. Então, eu vou pegar o peso de 1 e multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Conta o número aqui, após a vírgula, só tem um número. Então, vem cá e coloca a vírgula. Ou seja, já encontrei, então, o peso do meu queijo inteiro, né? Então, como falei, é um probleminha, vamos escrever aqui agora. Logo, o peso do queijo inteiro é 1,6 quilogramas. Prontinho, a número 6. Agora, então, vamos para número 7. Observe a sequência dos números triangulares abaixo. Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira figura aqui,
eu tenho, na primeira sequência, uma bolinha, depois eu tenho 3, depois eu tenho 6, depois eu tenho 10, depois eu tenho 15, né? E aí fala assim no enunciado: qual é o número de bolinhas da 8ª figura da sequência? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ainda teria 5, 6, 7, 8. Então, seria bem aqui, ó, o 8º, tá? E ele queria saber quantas bolinhas que teria aqui. Então, como que eu faço para descobrir? Seria interessante fazer o quê? Desenho, né? Vamos lá? Vamos representar na forma de desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o próximo tem que ter quantos? Tem que ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, esse desenho meu ficou feio. Vou fazer de novo, senão vocês não vão entender. Tem que ter 6 bolinhas. Aqui tinha 1, 2, aqui passou a ser 3, aqui passou a ser 4, aqui era 5. Agora aqui é 10. 10 não, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho que contar 6 aqui, ó. 1. Tem que ficar mais empinadinho. 1 já tem, né? 2, 3, 4, 5, 6. Agora, tem que diminuir aqui uma. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. 2, aqui tem que ter 3, aqui tem que ter 2, aqui tem 1. Então, aqui eu já formei a outra figura. No caso, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui vai ter 21. Agora, a próxima figura. Agora, tem que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, aqui tem que ter 6. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem que ter 5. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tem que ter 3. Aqui tem que ter 2. Vou ter que fazer maior as bolinhas, senão não vai entender.